Ok. Bom, então vamos começar, gente. Qualquer dificuldade aí vocês me falam, tá? Que aí nós vamos nos adaptando. Bom, primeiro eu vou apresentar as regras do edital, vocês já conhecem, né? Mas não custa reforçar alguns conceitos, né? Primeiro que assim, segunda etapa são 140 pontos, é praticamente uma nova, praticamente começando do zero, né? Porque quem for aprovado para a segunda etapa vai ficar mais ou menos equilibrado. Diferença de pontos ali, a maioria dos casos vai ter uma diferença menor de 10 pontos, né? E na segunda etapa são 140 pontos a serem disputados. A Aline está entrando agora. Bem-vinda, Aline. Qualquer dificuldade aí você me manda zap, tá? Eu tinha te Tá ótimo, mandado, obrigada, pessoal. tinha te mandado o link errado. Bom, gente, aí é o seguinte. Então, a segunda etapa são 40% dos pontos, considerando a etapa 1 e 2. Então, assim, é uma etapa que muda tudo. Quem passou, quem passou ali na última posição, Cláudio acabou de entrar, meu colega lá da consultoria, está querendo aprender um pouquinho de técnica legislativa. Bom, mas então assim, quem passou para a segunda etapa, mesmo que tenha passado na última vaga, tem chance de pular para a primeira. São muitos pontos. Então, assim, é uma nova corrida agora, tá? 36% dos pontos no total geral, para a gente ter uma ideia, né? A nota de corte da segunda etapa são 84 pontos, 60%, mas a gente não tem como, né, nem preocupar com isso, porque vai depender de como vai ser o grau dessa correção, que tipo de gabarito que eles vão considerar, né? Queria chamar a atenção aqui para a diferença entre a manhã e a tarde, porque as duas têm 4 horas de duração, mas as questões da manhã são votos em parecer, né? Que é uma única proposição que você vai votar no parecer favorável e contrário. São menos linhas, né? Então, assim, eu acho que a prova da manhã vai ser bem mais tranquila em termos de tempo, né? Você vai ler uma única proposição, vai fazer seu planejamento já para os dois votos. Então, assim, me parece que é mais factível pela quantidade de horas aí. Agora já a tarde me preocupa muito. Por isso que eu recomendo quem ainda não fez, treinar. Treinar assim como se estivesse na vida real ali mesmo, fazendo essas questões. Porque 4 horas para fazer essas duas aí, pode parecer muito, mas não é não. Quem treinou comigo aí sabe como é que é. Né? Assim, às vezes você acha que não, gastou 2 horas e meia para fazer uma das duas questões. Né? Até porque tem um momento ali de planejamento que a gente tem que ter. Mas nós vamos comentar um pouquinho sobre isso aqui. Quis falar isso só para reforçar que quem não treinou ainda, treinar. Treinar na vida real mesmo. Pegar uma caneta, tirar todas as distrações, escolher um tema, vou mandar aí várias questões depois da aula, e treinar para tentar descobrir como que vai fazer isso, como é que vai se adaptar a essa realidade. É uma realidade que é difícil para todos os candidatos, tá? Isso aí não é fácil para ninguém. Mas vocês vão ter que superar isso aí para conseguir entrar na consultoria. Aqui também tudo digital ainda, falando que na avaliação das provas discursivas serão considerados o conteúdo e a precisão das respostas, o grau de conhecimento, deixa eu ver se eu consigo aqui usar o lápis que eu gosto, conteúdo e precisão, o grau de conhecimento do tema, a fluência e a coerência da exposição. Fala que a nota será prejudicada se tiver abordagem tangencial, parcial ou diluída em meio a divagações, ou seja, enrolação. Pode ser que prejudique um pouco a nota, né? Colagem de textos e ou de questões apresentadas na prova. Muito cuidado com isso, né? Isso aqui é você colar, por exemplo, você copiar um texto, uma frase inteira que está no chamado da questão lá e colocar na sua resposta. Isso aí não é bacana, né? Claro que você eventualmente vai ter que citar alguma coisa ali, uma palavra ou outra, uma expressão ou outra que foi usada na questão, mas não fazer frases inteiras, né? Se você achar que é muito relevante, reescreve o que está sendo falado ali, tá? Então tomar cuidado com isso aqui. Isso aqui realmente eles levam a sério. Um detalhe é que a dissertação, o edital fala especificamente que a dissertação será avaliada adicionalmente quanto ao domínio da língua portuguesa. Né? Então, está dando a entender que nas outras questões eles não vão considerar tanto as questões de erros de língua portuguesa. Tá? Claro que eu acho que tem que tomar cuidado, porque se você comete muitos erros de língua portuguesa, pode dificultar a leitura, pode dar uma impressão ruim para o examinador. Né? Você tem que tentar convencer o examinador que você é o melhor candidato. Né? Então, eu acho que eu consideraria também tomar muito cuidado nas outras questões.
mas na dissertação, com certeza, isso aqui vai valer mais pontos, né? Vão ter descontos maiores se você cometer erros, né? Bom, agora já passando para os tipos de questão, eu vou passar rapidinho pela dissertação, porque não tem tantos detalhes, é um tipo de questão que já é mais comum em outros concursos, né? Que eu vou querer me concentrar mais nas outras que são específicas do concurso de consultor, né? Dissertação, o formato que é mais recomendado é de introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução eu recomendo assim, você tratar um contexto histórico ou levantar a relevância daquele tema, né? Chamar atenção para o leitor sobre aquele tema que você vai desenvolver, né? No desenvolvimento, aí você vai tratar de responder os quesitos apresentados. Geralmente essas questões vão apresentar aí 3 ou 4 quesitos, 3 ou 4 perguntas ou temas que você vai ter que abordar, e aí vai ser nesse desenvolvimento que você vai abordar esses temas, tá? Tomar cuidado para não fazer introduções muito longas. Às vezes você faz uma introdução de meia página, uma página. Isso aí é tudo tempo que você está perdendo, porque a introdução provavelmente não vai ter nenhuma pontuação. Ela é necessária, mas provavelmente o gabarito não vai entrar muito nessa questão, né? O gabarito vai concentrar mais nas questões de desenvolvimento. Então, atenção para isso, para você ter espaço para trabalhar esses temas, tá? Esses quesitos, as respostas, os parágrafos do desenvolvimento, preferencialmente fazer na ordem dos quesitos, né? Ali o quesito 1, 2, 3, 4, tentar fazer naquela ordem, para facilitar para o examinador, né? Lembrar que ele vai ler muitas provas, então se você facilitar para ele, melhor, né? E evitar misturar respostas de mais de um quesito, né? Assim, às vezes a gente quer fazer de um jeito bonito, e aí responde 3 quesitos em um parágrafo sobre um tema, e depois responde de novo sobre outra parte, né? Então, o ideal, se der, né, claro, né, não sei qual vai ser a questão, mas se der, evitar de misturar essas respostas, né? Facilitar bem o examinador de ler e facilitar, inclusive, depois um eventual recurso, né? Se apontar lá, olha, parágrafo tal está respondendo o quesito 2 e eu não recebi pontos para o quesito 2, né? Conclusão, que é um fechamento, né? Você pode retomar o tema ali de uma forma resumida, retomar o que você falou no desenvolvimento, né? Ou você pode levantar algumas outras questões ali, né? Exaltar o tema também na conclusão. Mas, enfim, conclusão e introdução, eles são obrigatórios, mas eles não devem constar muito em termos de pontos, né? A pontuação ali que você vai ganhar mesmo é no desenvolvimento, né? Aqui dentro da dissertação, não só dissertação, mas das outras questões também, lembrar, deixa eu ver se eu coloquei isso aqui, isso, eu deixei aqui as recomendações. Prestar bastante atenção com o tempo, você não vai ter relógio, né? Quem não está acostumado com concurso, já viu aí na prova objetiva como é que funciona, geralmente eles colocam no quadro, né? Se tiver diferente isso, vocês me falam. Mas eles vão colocando no quadro, às vezes de 15 em 15 minutos, meia hora, isso é mais um motivo de estresse, né? Que a gente não tem um relógio para ficar olhando ali direto, mas prestar bastante atenção para não ter que fazer coisa corrida no final. É sempre ruim, né? E fica aparente para o examinador quando você fez a coisa correndo, né? Gastar alguns minutos planejando a questão. Quanto tempo aqui vai depender de você, né? Depende de cada um. Às vezes a pessoa consegue escrever rápido, então ela pode gastar um pouquinho mais de tempo aqui no planejamento, tá? Mas eu falo que isso aqui vai valer a sua nota. Eu não sei porque que fez chifrinho aqui, gente, não foi de propósito, não. Isso aqui é o que vai fazer a sua nota. É um bom planejamento, é o que vai fazer você responder a dissertação e outras discursivas da melhor forma, né? Porque você vai escrever um texto sem fazer muito rascunho, então se você planeja bem, você tem mais chance de abordar aquela questão da forma mais completa possível, né? Isso aqui pode ser um fluxograma de ideias, tempestade de ideias, né? Cada um chama aí como quiser, mas é tentar ali fazer o seu raciocínio e determinar quais temas que você vai abordar na sua resposta, tá? Pode ser possível fazer rascunho de algumas frases mais importantes ali. Você pensou uma frase na sua cabeça e ficou muito bacana, você pode fazer um rascunho ali rápido, né? Mas não tem a mínima condição de fazer o rascunho completo da questão, gente, por favor. Assim, se você, a não ser que você seja o The Flash de escrever questão, aí você pode até treinar isso antes. Mas assim, eu não conheço ninguém que passou nesse concurso que fez rascunho completo da questão, tá? Só um detalhe para vocês aí. Então, pensar nisso para quem ainda está pensando, quem ainda está querendo fazer rascunho, né? Sugiro fazer um treinamento antes, você vai ver como é que isso é difícil. Mas, eventualmente, uma frase que ficou bonita, que aborda o tema bem, você pode até escrever antes. E depois copiar na parte de você for resolver de caneta, tá? O gabarito, nesse caso, costuma basear em palavras-chave. Geralmente o examinador ele tem ali algumas palavras que ele vai procurar no seu texto, tá? Então, pense nisso na hora de fazer o seu planejamento. Pense em quais palavras-chave que são mais comuns naquele tema, né?
e você vai tentar falar o máximo de palavras-chave daquele assunto que você puder, tá? Claro que não é sair do tema, ficar falando coisas que não tem nada a ver com o que está sendo pedido, né? Mas eu recomendo preocupar com isso. Inclusive falar sinônimo se for o caso, tá? Se falou uma vez, depois fala como sinônimo, né? Só para você se cobrir mais, né? Na dúvida, você pode pensar nos princípios do SUS para ter uma base de raciocínio. Vou contar um caso pessoal aqui que na minha prova cobrou princípios da atenção básica, foi um tema que eu não tinha estudado bem na época. Aí eu saí falando dos princípios do SUS. E como muitos são semelhantes, aí só aí eu já acertei mais da metade dessa parte, tá? Então, sempre assim, tenha bem na cabeça os princípios do SUS, né? Porque você vai poder usar em vários momentos aqui da discursiva. Eu vou até voltar nesse tema depois. De dissertação foi aquilo, tá, gente? Depois a gente pode tirar mais dúvidas aí. Eu vou focar aqui nos temas que tem parte mais de forma e que são diferentes de outros concursos. Vamos falar agora do voto em parecer. O edital fala que um projeto de lei vai ser apresentado para você fazer um voto favorável, aprovação, e um voto contrário, rejeição. Aí muita gente perguntando, fazer relatório ou não, né? O parecer ele tem título, ementa, tem relatório e tem voto. Eventualmente tem emenda também. Mas, como é que está no edital? Voto favorável em parecer. Voto contrário em parecer. Então, assim, me estranharia muito ele pedir parecer, correto? Porque o relatório faz parte do parecer. O voto também faz parte do parecer. Então, até por questão de espaço, esse espaço aqui não daria para fazer um parecer completo, tá? Assim, você gastaria quase que uma página só fazendo o relatório, que é objetivo e que não traz nenhuma informação nova. É só você copiar dado. Então, acredito que a possibilidade é mínima de se cobrar para fazer o parecer. Agora, o que manda é a banca, né? Se a banca chegar lá e falar para você fazer um parecer completo, aí nós vamos fazer, né? Eu vou apresentar aqui rapidamente como é que seria isso. Mas, conversei com várias pessoas sobre isso, né? A gente acredita que a banca vai falar, olha, dispensado o parecer, né? Dispensado o relatório. Foi assim na prova do Senado, inclusive, tá? Na prova do Senado foi assim, teve gente que pôs o relatório e perdeu ponto, tá? Porque aquelas linhas do relatório não valeram nada. Então, estou na expectativa de que eles vão falar dispensar do relatório ou que eles vão falar só para colocar o voto, né? Se eles pedirem o voto da forma que está aqui, inclusive está assim no edital, e depois eles falarem que você não fez o relatório, isso é um recurso muito fácil, né? Você não tem nem cabimento, tá? Então, se eu fosse fazer, eu faria apenas o voto, tá? Agora aqui, gente, assim, não assustem, tá? Mas se a questão pedir parecer completo, eu acho muito pouco provável, tá? Aí eu faria um relatório resumido, bem resumido, para sobrar espaço para o voto, tá? Para sobrar espaço para você fazer o voto mesmo, que é onde vai estar o gabarito principal, né, da questão, onde vai pontuar mais, né? Isso aqui é um relatório, né? No nome da comissão, que isso é um parecer numa comissão, né? Então, provavelmente comissão de saúde. Número do projeto de lei, esquece isso aqui, que isso não vai ter, não vejo a mínima possibilidade deles entrarem nessa seara aqui, porque seria uma loucura. Aqui é copiar a ementa do projeto, vai ser dado pela questão. Colocar aqui autor ou autora com o nome, relator, relatora com o nome. Se eles colocarem o nome, né? Se eles não colocarem o nome, eu colocaria esse tracinho aqui, igual está aqui. Eu não sei porque está dando esse chifrinho, gente, então me perdoe. Então aquilo ali foi só o título, né? O título do relatório, o título do voto, perdão, do parecer. Então, esse é o título. Aí, em seguida tem relatório, né, que é o que eu acho que não vai ser cobrado. Ressalto isso aqui. Relatório é objetivo, é só descrever coisas objetivas, não tem nenhum juízo de valor aqui. Tá? O projeto de lei tal, de autoria do deputado tal, pretende isso. Copiar a ementa aqui, o que ele pretende. Na justificação parlamentar, em base aqui, você resumir, muito resumida a justificação. Falar quais são os objetivos dele, assim, um parágrafo pequeno. Tá? Apensados aqui, assim, não vai ser cobrado, seria loucura. A matéria foi despachada às comissões disso. Se tivesse informação de quais comissões que ela foi designada, você tem que descrever aqui. Aqui, se foi aprovado em uma outra comissão, isso aqui também eu duvido que vai entrar. Tá? Isso aqui tomaria tanto espaço que não faria sentido nenhum de ser cobrado. Não foram apresentadas emendas, se ele desse informação, você vai falar. Regime de tramitação, se é ordinário, prioridade, urgência, se eles falarem, vocês colocam aqui. Se a apreciação é conclusiva das comissões ou se é de plenário, vocês colocam aqui, tá? E termina falando é o relatório.
Volto a dizer, acho loucura isso aqui ser cobrado, daria abrir espaço até para questionamento judicial, mas é bom conhecer só por alto pelo menos, tá? Vamos para o que eu acho que vai ser mesmo, tá? O voto, assim, o voto a estrutura é simples, não tem grandes segredos não, gente. Você começar lá na primeira linha, colocaria o voto do relator em letra maiúscula, vai ter o resto, a maior parte do espaço vai ser a argumentação. Lembrando que na argumentação é obrigatório o parágrafo final ter a conclusão, se o voto é pela aprovação ou pela rejeição, tá? E depois tem um fechamento, que eu vou mostrar aqui depois. Vou mostrar um exemplo aqui. Como eu disse lá, o título, né? Esse aqui é tudo, estou tirando do manual da Câmara ou de casos reais, tá? Para a gente ter uma referência boa, até eventualmente depois para recurso, se for o caso. Então tá lá, voto do relator ou da relatora. Se ele não informar quem que é o relator na questão, eu provavelmente escreveria assim, da forma que está no manual da Câmara, né? Da Câmara, porque isso te dá mais segurança, né? Vou te falar que as primeiras coisas são obrigatórias, né? Aqui, como eu falei, no final, parágrafo final, anteexposto, voto pela aprovação do projeto de lei tal, do ano tal, né? Não vai ter apensado, não acredito em substitutivo ou emenda, tá? Vou comentar um pouco sobre isso depois. Aí no final tem sala da comissão, atenção para isso aqui, a data, deputado ou deputada, tracinho, se não tiver o nome do relator, né? Cuidado para não confundir relator com o autor do projeto, né? Talvez a questão fale o nome do autor do projeto e não fale do relator, né? Que o relator, no caso, é você, né? Quem está fazendo o voto. Então, se for o caso, aí colocaria uma linha na frente mesmo dessa forma aqui. E embaixo colocaria relator ou relatora, como está no manual da Câmara, tá? Aqui dentro, como que é a argumentação, eu vou comentar em seguida aqui. Lembrando que não tem grande formalidade nessa parte aqui não, isso aqui varia demais, tá? Esses itens que eu coloquei amarelo são os itens que eu considero indispensáveis, a não ser que a questão fale diferente, né? Se a questão falar que não é para escrever nada de fechamento, de assinatura, de título, aí eu não faria nada disso aqui, ó, né? Se a questão falar, né? Se a questão falar, eu ficaria só na argumentação e nesse fechamento, nesse parágrafo final aqui. Mas, sim, prestar bastante atenção nas instruções da questão lá. Uma sugestão de argumentação, lembrando, não tem formalidade. Aqui é uma sugestão que eu acho que ficaria interessante para vocês fazerem lá na hora da prova, tá? Primeiro tem a introdução da comissão. Eu vou falar em seguida aqui como é que é isso, tá? Estou dando aula, filho. Fecha, por favor. Por favor. Vou explicar como que é essa introdução aqui. Uma descrição básica do projeto de lei, um parágrafo só, curto, tá? Esse aqui é como se fosse o que seria lá no relatório, mas é só para situar o leitor, né? O projeto de lei tal, de autoria do deputado tal, dispõe sobre isso ou versa sobre aquilo, pretende estabelecer, tá? Espaço pequeno, não é para ocupar muitas linhas com isso aqui, porque isso aqui é tudo questão objetiva, né? Você tem que sobrar linhas para você fazer sua argumentação depois, né? Uma possibilidade aqui também, que eu considero interessante, é você fazer um parágrafo só de contexto. Né? Se você está falando de saúde suplementar, então fala aí como é que é, qual que é a importância da saúde suplementar no Brasil? Né? Você está falando de SUS, você está falando de qual assunto é câncer, qual que é a importância do câncer, assim, como causa de morte, né? Então, assim, só para trazer o leitor com aquele contexto, né? Mas o importante mesmo da questão está aqui, né? É no mérito. É onde você vai fazer toda a argumentação, você vários parágrafos aqui para abordar esse mérito, tá? Então aqui aqui provavelmente o gabarito vai estar mais contido nessa questão do mérito, e isso aqui vão ser a maior parte dos seus parágrafos, das suas linhas nesse voto do parecer, tá? Lembrando aqui o que eu falei daquela conclusão, você tem que ter o parágrafo final aqui anteexposto, na certeza do mérito e da oportunidade da proposição, voto pela aprovação, né? Se fosse rejeição, você tiraria isso aqui na certeza do mérito e da oportunidade, né? Variante exposto, voto pela rejeição do projeto de lei tal, de ano tal, né? Assim, tem que escrever isso aqui, deixar bem especificado que você está aprovando ou rejeitando este projeto aqui, que vai ser informado lá. Se ele não der número do projeto, não der ano, colocaria esse tracinho aqui, tá? Não inventaria, não colocaria X, não colocaria 2023, a não ser que a questão fale especificamente lá. Pode ser que a questão coloque, tá? Se colocar, aí você copia. Bom, aí eu vou apresentar algumas dúvidas que as pessoas têm me procurado,
sobre isso, ou coisas que eu mesmo fiquei na dúvida, né? Mas e que aí eu fui pesquisar para a gente poder chegar a alguma conclusão. Vocês também podem perguntar coisas adicionais aí se surgirem, tá? Muita gente tem perguntado sobre isso, fazer emenda, sabe? Assim, voltando àquele raciocínio de que 60 linhas é pouco, na verdade, para você fazer um voto, né? Considerando toda essa estrutura que você tem que fazer, eu acho pouquíssimo provável que a banca exija a emenda, tá? Eu só faria emenda se a banca deixar muito claro na questão de que ele quer que você faça emenda. Exemplo, a questão vem e conta o caso lá, manda o projeto de lei, fala para você fazer, fala dispensar do relatório, sendo possível a apresentação de emendas. Se a banca der essa dica, aí eu ficaria bastante esperto com o texto do projeto de lei, para ver se cabe alguma modificação ali naquele texto. Né? Eu acho pouquíssimo provável. Se for ter emenda, a emenda ela é anexa ao parecer. Então ela tem que ser depois de tudo, depois daquela assinatura, né, da sala da comissão e tal. Então, por isso que eu acho que não vai ter, porque você precisaria, assim, no mínimo, de meia página para fazer a emenda. Tá? Quando você faz a emenda, é isso aqui, ó, comissão, né, no caso, esse exemplo aqui é Constituição e Justiça, mas no nosso caso provavelmente seria Comissão de Saúde, o número do projeto de lei. Aqui ele nem pôs ementa, né? No manual da Câmara, essa emenda não está nem pondo a ementa do projeto. Então, assim, então não colocaria também emenda número tracinho, colocaria emenda número tracinho, porque você não sabe o número. Nesse caso, é uma emenda supressiva. Suprima-se o artigo tal do projeto de lei tal, é mais fácil, né? Você pode também falar para dar uma redação nova do artigo ao artigo tal do projeto de lei tal, aí você põe 2 pontos e faz a redação do artigo, tá? Sala da comissão de novo, aqui o fechamento igual o fechamento do voto, tá? Mas, volto a dizer, acho pouquíssimo provável disso aqui, não invente emenda que você acha que seria, se você se não tiver muito claro na questão de que eles estão querendo isso, tá? Só cabe emenda se o voto for pela aprovação. Não existe voto pela rejeição com a emenda, né? Porque a emenda ela é para consertar um projeto de lei e fazer ele ser pela aprovação. Só um minutinho. É gato entrando, é criança entrando, tá uma coisa de louco. Mas enfim, então assim, a emenda é no parecer pela aprovação. Você aprovou com a emenda. É para consertar uma coisa que está errada, né? Mas, assim, não perderia muito tempo com isso. Eu acho pouquíssimo provável que eles vão entrar nisso aqui, tá? Pela rejeição não existe emenda. Rejeição é rejeição. Né? Você está rejeitando o projeto inteiro. Outra dúvida, se você deve abordar constitucionalidade e adequação financeira no voto. Assim, eu acho que vai ficar claro na questão que o parecer é de mérito, tá? Que eu acredito, não é? Faria todo sentido. Concurso é para saúde, deve ser um parecer da Comissão de Saúde, né? Quando o parecer de mérito, não cabe ao relator entrar nos assuntos das demais comissões. Então, constitucionalidade e adequação são assuntos de outras comissões, tá? Mas é o que eu falo, né? Como é concurso, e principalmente você, FGV, se tiver muito evidente alguma inconstitucionalidade, se encontrar assim, você poderia apontar isso no parecer pela rejeição, tá? Assim, poderia falar, ressalte-se que esse projeto também tem uma inconstitucionalidade, por causa disso, disso, mas eu não gastaria mais de um parágrafo para isso, tá? Porque você estaria perdendo tempo para falar de coisas de mérito, argumentos de mérito. Né? Mas se ficar, assim, vamos supor que tenha clara alguma inconstitucionalidade no projeto, aí pode ser que seja interessante você citar só para se precaver, né? Mas sabendo que, em tese, num parecer de comissão de mérito, a gente não deve abordar assuntos de outras comissões. Tá? A mesma coisa para adequação financeira e orçamentária. É muito comum vir um projeto de lei criando coisas que vão aumentar a despesa, mas que não está dizendo de onde vai vir esse dinheiro, né? Esse aumento de despesas. Né? Isso é muito comum. Mas eu abordaria no parecer pela rejeição se eu achar que é muito que eles estão querendo, se eu achar que é muito relevante no caso, né, se for uma coisa muito absurda, tá? Mas também abordaria de uma forma bastante resumida, para poder aproveitar o espaço para falar do mérito. Claro que se a instrução da questão estiver falando alguma coisa, aí você segue a instrução, tá? Outra dúvida, lá fala voto em parecer de proposição. Então, assim, em tese, pode ser parecer que não seja de projeto de lei. Então, vou abordar o que é isso aqui, tá? Se é um parecer de proposta de emenda
de emenda à Constituição, que eu acho pouco provável, tá? Só lembrando aqui que a PEC, primeiro, ela passa na CCJC, então não tem nada a ver com a gente aqui. É a avaliação da admissibilidade, né? Os requisitos de PEC, né? Não acredito que seria o nosso caso. Mas se eles pedirem um parecer pela comissão especial, a comissão especial avalia o mérito de tudo e avalia a admissibilidade de emendas à PEC, sabe? Então, assim, por isso que eu acho que não tem muito cabimento eles cobrarem isso. Eles teriam que fazer uma PEC que não tem emendas, isso não existe. Né? Então, mas se acontecer de ser um parecer de comissão especial, aí não tem jeito, gente. A gente tem que aprovar, aí a gente tem que apreciar o mérito, a constitucionalidade, a adequação financeira. Né? Eu acho muito pouco provável. Caberia discussão de anulação também. Então, mas meu papel aqui é alertar, né? Que isso poderia acontecer em tese. Né? Da mesma forma, um parecer de comissão especial, considero pouco provável. Mas o que acontece? Se um projeto de lei ele é distribuído para mais de 4 comissões de mérito, na verdade, ele não vai ser analisado pelas comissões de mérito. Vai ser criada uma comissão especial que vai analisar tudo. Então, essa comissão especial vai analisar o mérito de todas as áreas. Ela vai analisar a adequação financeira orçamentária, vai analisar a constitucionalidade, tá? Então, se acontecer isso, aí vocês vão ter que falar tudo, tá? No parecer, né? no voto, no caso. Mas eu acho também pouco provável, até por questão de espaço, né? Para escrever tudo isso. Você ficaria sem muito espaço para fazer nenhuma argumentação. Né? Aqui só um exemplo, tá, gente? Para vocês entenderem como é que seria uma coisa dessa, parecer de comissão especial. Veja como é que seria complicado de fazer isso numa prova, né? Olha só, aqui tem um voto relator, aí você tem subtítulos, ó, adequação financeira, compatibilidade, teria que falar sobre isso. A constitucionalidade, juridicidade técnica legislativa, também teria que falar sobre isso. Depois uma sessão só sobre o mérito, falar sobre isso. Aí uma sessão com conclusão do voto, que você vai fazer aquele parágrafo de fechamento que na verdade seria gigantesco aqui, né? Você teria que falar de todos os temas, né? Constitucionalidade, mérito, tá? No final é igual, sala da comissão, deputado, deputada, relator, relator, tá? Mas pouquíssimo provável, só estou apresentando para vocês para o caso de não ser uma surpresa, tá? Vamos lá. Umas dicas aqui que eu reuni que eu acho que são importantes, né? Primeiro é evitar você tomar o espaço todo com um argumento só. Às vezes você tem um argumento que você sabe muito, dependendo bem da sua área, e aí você acaba empolgando e falando só dele. Mas lembrar que, assim, provavelmente no gabarito vão ter alguns argumentos, né? Algumas palavras-chave, né? Então você pode, claro, se você sabe bem de um assunto, você pode mostrar que você sabe isso, pode falar de usar alguns parágrafos para ele, mas não deixe de abordar outras coisas, né? Isso aumenta a sua chance de acertar o gabarito, né? Estou recomendando não repetir nada do voto favorável no voto contrário, tá? Toda aquela introdução que eu falei, né? Ali vai ter uns 2 ou 3 parágrafos pequenos, né? Que eles em tese poderiam até ser iguais, mas não é legal, porque o examinador pode ver isso como enrolação, a pessoa está sem criatividade, pode ficar com má vontade para corrigir a sua questão. Então, no máximo, eu falaria igual, só se for aquela pequena introdução lá da comissão, né? Mesmo na descrição, o projeto de lei faz isso e isso, dá para você escrever um pouquinho diferente, tá? Para não chamar atenção. É o que eu recomendo. Errado não estaria, não, mas a gente tem que pensar nisso também, tá? Usar o espaço disponível, né? Assim, o parecer tem um limite de 60 linhas, né? E no final você tem 3 linhas, que em tese você vai colocar a sala da comissão mais data, deputado, relator, relatora, né? Então já são linhas a menos que você tem. Eu acho que você tem que tentar usar o máximo, você poder abordar o máximo de argumentos que forem possíveis ali, tá? Isso com mais chance de você acertar o seu gabarito, tá? Como eu já falei antes, né, atenção para as instruções, atenção para o chamado da questão, né? Porque ali pode ter coisas diferentes do que a gente está conversando hoje, diferentes do que a gente treinou, né? Então, prestar bastante atenção nisso, não passar isso corrido, não. Na hora lá você grifa as informações importantes, tá? Se na questão estiver falando o nome do autor, aí naquela introdução do voto ali, você vai falar, olha, projeto de lei tal, de autoria do deputado tal, aí você vai colocar o nome do autor. Né? Senão, você colocaria só o projeto de lei tal, pretende, né, estabelecer, etc. Tá? Mesma coisa para o nome do relator. Se tiver o nome na questão, você vai colocar lá no final, né, naquela parte das assinaturas ali, né, parte final. Tá? Mas tomar cuidado para não confundir o que é autor e o que é relator. Tá? Aquela coisa,
falou que é só o voto, que não quer nenhum título, nem assinaturas, aí você vai fazer só o voto, você vai só escrever mesmo. Eu até acredito que isso aqui seria mais lógico, tá? Mas vamos ver como é que está na instrução da questão lá. Bom, sobre a justificação do PL. Pode ser que ele apresente um projeto de lei para você dar o voto e tenha justificação no projeto de lei, tá? Você pode comentar rapidamente sobre algum argumento desse projeto de lei, para ressaltar um argumento, para criticar, mas você não pode copiar o texto, né? Lembra que eu falei lá no começo, você pode copiar o texto inteiro do chamado dessa questão, tá? Qualquer questão que a FGV cobrou do Senado que a gente avaliasse, que o aluno, o candidato avaliasse a justificação do projeto e corrigisse o que tivesse errado, sabe? Isso na prática não existe, tá, gente? Justificação é só tipo uma defesa do projeto. Mas se vier agora com essa conversa de justificação de novo, aí sim, aí você no seu voto você vai conversar um pouco sobre aquela justificação, tá? Assim, uma coisa que pode fazer em qualquer caso é, por exemplo, eu deixei uns exemplos aqui, como bem aponta o autor na justificação e tal, se falar repetir algum argumento ali, mas de forma um pouquinho diferente, né? Claro que você não vai gastar toda a sua argumentação repetindo coisas da justificação, né? No voto pela rejeição, você poderia colocar o autor cita alguma coisa na justificação, porém na prática poderia acontecer o inverso, né? Ressalte que o autor se equivoca na justificação ao apontar aqui, né? Se tiver algum erro claro na justificação, você pode falar essas coisas no voto lá pela rejeição, tá? Lembrando, no voto pela aprovação, você não vai falar nada contrário ao projeto, tá? Assim, não vai apontar erros quando seu voto é pela aprovação, né? Você tem que defender aquela aprovação. No voto pela rejeição, aí você também vai defender, vai mostrar o que está de errado, por que você está rejeitando, tá? Bom, vamos lá. Então, o voto, parecer foi, agora vamos para projeto de lei. O projeto de lei já tem uma estrutura um pouquinho mais complexa. Posso tirar uma dúvida antes de Pode sim, pode falar. É o seguinte, né, eu queria terminar de falar para saber se você ia abordar. Eu estou com uma dúvida, assim, tá, me incomodando em relação a quais artigos citar naquela parte inicial, nos termos do inciso tal, do artigo tal, Sim. do regimento interno, na hora do voto, né? Porque ele pode muito bem falar que é a Comissão de Saúde, mas certo, pode não falar qual comissão é. Então, a gente não falaria do artigo 32 do regimento. Sim. Certo? É. Se ele não falar qual comissão é, quais artigos você recomenda que a gente cite? Eu tenho treinado usando o 53, que fala que cabe, né, as comissões parecer de mérito, preferir parecer de mérito, e o 129, inciso 2, que fala que o voto, né, é uma das partes lá do parecer. Sim. Aí eu não sei o que vocês sugerem de colocar nos termos. Tudo, eu acho assim, isso não esse parágrafo inicial, ele não é uma formalidade do voto, tá? Então, assim, ele não tem uma forma exata, você não é obrigado a escrever, não. Então, assim, o que eu recomendo é, se houver dúvida, você coloca nos termos do regimento interno da Câmara dos Deputados, entendeu? É assim, você pode citar o artigo das competências, mas só o artigo também, sem inciso, acho que é o 32, né? Você pode citar sem inciso, deixar em aberto, tá? Porque isso não é formalidade, isso não é obrigado. Muitos pareceres você vai ler e não tem isso, tá? Isso eu reparei isso, os pareceres da vida só um real costume, não tem, né? Aí quando você olha o manual, olha, né? Isso é meio um costume. Então, assim, eu não vejo muito como a banca cobrar isso, né? Então, assim, na dúvida, eu colocaria no máximo o artigo 32 ou colocaria só nos termos do regimento interno da Câmara dos Deputados, tá? Dessa comissão, esse relator preferido. Isso. E assim, eu duvido que ele não vai falar qualquer comissão, porque já entraria a questão com erro, né? Como é que você vai saber qualquer comissão, né? Se você vai falar da saúde, do mérito da saúde, tem que ser comissão de saúde. Tá? O Senado não colocou que era comissão de saúde. Exatamente. Como eu falei, concurso e FGV, a gente sabe como é que é, né? Aí a gente tem que adivinhar um monte de coisa, né? Mas enfim, é isso. Beleza, qualquer coisa, nos termos do regimento. Nos termos do regimento interno. Eu falaria assim, entendeu? Tá. Tranquilo. Bom, aí, gente, no projeto, nós vamos ter que a estrutura básica é o título do projeto, autor, a ementa com recuo à direita, eu vou falar aqui depois, tá? Tem lá aquela frase, o Congresso Nacional decreta, aí vão ter os artigos que a gente vai fazer do projeto de lei, vai ter esse subtítulo aqui, justificação, que é centralizado em maiúsculas, eu vou mostrar tudo isso em seguida, aí vai ter toda a argumentação da justificação,
e vai terminar com essas assinaturas. Ó, sala das sessões em tal, que é a data, né? Deputado ou deputada tal. Né? Cuidado com isso aqui, porque no parecer é sala da comissão, porque o parecer você está fazendo, apresentando para uma comissão, né? E já que no projeto de lei é como se você estivesse fazendo, apresentando para o plenário. Então é sala das sessões, plural, tá? Cuidado com isso aqui. Deputado ou deputada, tá? Não precisa pôr o autor embaixo. Vou mostrar exemplos aqui. Aqui, como eu estava falando, isso aqui eu tirei do manual da Câmara também. O título, né? Projeto de lei número tal, com ano tal, né? Do senhor ou da senhora, tracinho, seria o nome do deputado, deputada, né? Perdão. Aqui a ementa, você vê que a ementa ela tem um recuo, né? Um recuo grande aqui em relação à borda da esquerda, tá? Para ficar bem demarcada. A ementa é um resumo do objeto do projeto, tá? Aqui é um simples, porque é um projeto que está criando alguma coisa, dispõe sobre salário, tá? Então, assim, ementa isso aqui, não precisa fazer uma coisa muito grande, é um resumo mesmo, vai ser objetivamente falando do que se trata aquele projeto, tá? Eu vou mostrar outro exemplo aqui depois. Aí tem essa frase, o Congresso Nacional decreta, dois pontos, e aí você começa com o artigo 1º. Vou falar um pouco aqui sobre essa questão de artigo 1º. Nesse aqui, ó, fala, o salário mínimo profissional dos professores de ensino fundamental e médio, ensino médio é o fixado pela presente lei. Na lei complementar 95, fala um pouco sobre a ementa, fala que ela deverá ser grafada por meio de caracteres que as realcem e explicitará de modo conciso e sobre a forma de título o objeto da lei. Tá? Esse negócio de caracteres que a realcem, ignore isso aqui, tá, gente? Não precisa inventar. Você só fazendo aquele recuo já fica bem claro que está se tratando da ementa, tá? Eu dei dois exemplos aqui. Se é um projeto que vai alterar uma lei, você vai falar altera a lei tal. Se for uma lei que tem nome, você coloca o nome da lei aqui entre parênteses. Se não tiver nome, você pode falar lei tal, vírgula, que dispõe sobre tal assunto, vírgula, para aí o objetivo do seu projeto, tá? Aqui é um exemplo de uma lei que foi aprovada recentemente, ampliar o direito da mulher de ter acompanhante nos atendimentos realizados em serviços de saúde públicos e privados, tá? Outro exemplo aqui de ementa, quando não está alterando lei nenhuma, está criando tudo do novo. Institui a Política Nacional de Conscientização e Incentivo à Doação, etc. Tá? Quiser perguntar aí, Tassiana, pode perguntar, tá? Uma dúvida que eu fiquei é, quando a gente altera a lei, é preciso citar, altera o artigo tal da lei, Pois ou eu posso falar somente altera a lei tal? Na prática, a gente não cita isso na ementa, sabe? E nem no artigo 1º. Mas eu vi mesmo, uns alunos me alertaram que no manual tem alguns casos mostrando assim, sabe? Então eu acredito que não tem tanto problema. Se você vai alterar um artigo que já existe, não vejo problema. Talvez eu não colocaria se você estiver inserindo um artigo novo, sabe? Tipo, insere o artigo 2º A. Aí eu não colocaria isso na ementa. Mas se alterar um artigo que já existe, se você achar melhor, mas também não é obrigatório, tá? A maioria das leis não tem isso, não. Eu te dei um exemplo aqui de uma lei que foi publicada agora, tem menos de um mês, tá? Mas isso tem no manual mesmo. Mas eu não colocaria, tá? Sim. Acho que não é necessário preocupar com isso agora, não. Duvido também. Na prática, melhor não assim, é mais fácil não colocar, porque tem que trabalhar a estrutura. Mas é que o manual, de fato, está lá, altera o artigo tal, inclui o parágrafo tal na lei tal. Realmente eu vi lá. Até me assustou, porque na prática a gente não faz muito isso não, sabe? Mas enfim. Só que eu duvido que isso vai ser algum problema em questão de nota, tá? Isso aí não tem... Eles iriam abrir para muita discussão, porque você vê, uma lei que foi aprovada aqui há um mês e não tinha nada disso, tá? Foi uma lei que alterou artigos e tal. Então, eu acredito que isso não seria cobrado não, tá? Continuando, gente. Então, eu estava falando do primeiro artigo, né? Segundo a Lei Complementar 95, o primeiro artigo indicará o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação. Né? Gente, isso aqui na prática nem sempre ocorre, tá? Projetos que tem um artigo só, que tem, quer dizer, dois artigos, né? Projetos que fazem alterações pequenas ali, geralmente já no artigo 1º ele já vai fazendo alteração. Mas assim, isso está na Lei Complementar 95. Então, eu acredito que isso pode ser, eventualmente, uma questão de gabarito, né? Da pessoa querer cobrar isso aqui, porque isso aqui está numa lei complementar. Né? Então, em tese,
todos os projetos deveriam ter, todas as leis deveriam ter esse artigo 1º, que basicamente é como se fosse uma reescrita da ementa, tá? Deixei um exemplo aqui que é a lei que foi aprovada recentemente da regulamentação da profissão de sanitarista. Olha o primeiro artigo. Essa lei regula a profissão de sanitarista e estabelece os requisitos para o exercício da sua atividade profissional. Como vocês podem ver, o primeiro artigo não criou nada. Ele só está descrevendo o que a lei faz, né? Só está meio que repetindo a ementa de uma forma adaptada, né? E isso que a Lei Complementar 95 recomenda, tá? Então eu faria isso na prova. Aí a partir do artigo 2º aí você vai fazer as alterações mesmo, fazer o que você está criando, né? O que o projeto está criando. É o caso aqui, ó. É livre o exercício da atividade profissional de sanitarista, etc., desde que observar, entendeu? Então, assim, eu faria isso, um artigo 1º que tenha... Tchau, Cláudio. Que tenha explique, né, sobre o que, o objeto da lei, né? Essa lei, e o âmbito da aplicação é assim, essa lei é no SUS ou é para a saúde inteira, inclusive a saúde privada, né? O ideal é que a ementa faça essa diferenciação, né? E aí no artigo 1º teria que repetir o que você pôs lá na ementa, tá? Então é só um alerta quanto a essa questão aí. Quanto à estrutura do projeto de lei, gente, assim, é ler os projetos, as leis mais recentes, ver a Lei Complementar 95 para aprender as regras, né, as regrinhas. Não tem grandes coisas, não, porque vocês não devem entrar em complexidades muito grandes da redação legislativa, não, sabe? Só alertar para as coisas mais comuns, né? Se for um parágrafo só, assim, primeiro, artigos que vão do 1 ao 9, eles vão ter que o ordinal e não tem ponto depois, é só o artigo, espaço, letra maiúscula e escreve, tá? Se for um só parágrafo, aí é por extenso, parágrafo único, ponto, tá? E escreve, né? Se for ter inciso, né? Para ter inciso você tem que abrir uma lista, né? Então aqui, ó, 2 pontos, né? E o inciso você tem que romanos, né? Algarismos romanos, tracinho, letra minúscula, tá? Cuidado com isso aqui, tá? Não sei se eles vão chegar a esse ponto de cobrar isso, né? Mas é melhor fazer certinho do que depois se preocupar com isso, né? Ponto e vírgula, ponto e vírgula. Isso aqui até seria opcional de colocar o E na penúltimo item, né? Mas vai que, né? Eu colocaria, também não tem problema não. E no último inciso dessa descrição sua, ponto final, tá? Continuando, né? Como eu falei lá, artigo até o 9 é nono, né? Espaço, não tem ponto, e letra maiúscula. A partir do 10, ó, artigo 10, ponto, letra maiúscula. E aí a partir todos serão assim, 11, 12, 13, né? Aqui os incisos, como eu já falei. E aqui parágrafos, né? Tem mais de um parágrafo, então é parágrafo primeiro, espaço, letra maiúscula. Parágrafo segundo, espaço, letra maiúscula, né? Não vai acontecer, mas se chegar no parágrafo 10, é parágrafo 10, ponto, né? Letra maiúscula. Então, assim, regrinhas aí, só treinando mesmo para não errar lá na hora. Acredito que não vai ser tanto problema assim, porque vocês vão fazer listas pequenas, não vai ser um projeto de lei assim tão gigantesco, né? Outra obrigação que a lei complementar exige aqui, né? A vigência da lei será indicada de forma expressa, de modo a contemplar prazo razoável, para que dela se tenha amplo conhecimento, tá? Reservada a cláusula entra em vigor na data de sua publicação para leis de pequena repercussão, tá? Então, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, só usaria se for uma lei que não vai ter grande repercussão, dia nacional de não sei o quê, semana nacional disso, ou alterar ali um detalhe muito pequeno da 8080, um detalhe que não vai trazer grandes repercussões, tá? Uma mudança de nomenclatura. Não acho que isso vai ser cobrado para vocês. Então, o que eu recomendo é decorar esse texto aqui, ó. Esta lei entra em vigor após decorridos tantos dias de sua publicação oficial. Isso aqui é o termo exato que está na Lei Complementar 95. E aí a quantidade de dias fica a seu critério. Eu gosto de pôr 120 dias, 160 dias, tá? Porque na prática isso é o mais comum, né? Só assim, leis de código, leis que fazem alterações muito grandes, tipo a lei nova de licitações, aí foi um ano, né? Um prazo, 365 dias, não tenho certeza, mas assim, também não precisa ser um prazo tão longo. Então, eu colocaria aí 90, 120, né, 150 dias, nessa faixa, dependendo de qual vai ser o tema do projeto, tá?
Só não evitaria ao máximo isso aqui, não colocaria isso na data da publicação, não, tá? Porque dificilmente vai vir uma questão que se enquadre nesse parâmetro aqui, que é de pequena repercussão, correto? Bom, acabou de fazer o projeto de lei. Agora vem a justificação, né? Letra maiúscula, centralizado. Lembra lá que no voto do relator ele começa aqui, né? Mas na justificação, padrão, centralizado. Aí tem toda a argumentação. Isso aqui vai ser tipo uma dissertação mesmo, né? Você vai defender a aprovação daquele projeto. É um discurso, é uma dissertação, né? Tentar jogar o máximo de argumentos, como a gente falou, é praticamente uma dissertação mesmo. E o fechamento aqui, sala das sessões, lembrando, né, que aqui é sala das sessões do projeto de lei, não sala da comissão, né, que é no caso do relator, né, em dia tal, deputado ou deputada tal, tá? Só para vocês ficarem cientes aqui de como que é esse fechamento, se é que a banca vai exigir isso aqui, tá? Vamos tratar aqui de algumas dúvidas que são comuns. Linhas em branco, espaços. Gente, eu sugiro cautela disso, tá? Porque às vezes a gente quer fazer muito bonitinho. Deixa um espaço ali, projeto de lei tal, linha em branco, ementa, linha em branco. Né, assim, o Congresso Nacional decreta, e aí você vai. Quando você vê, você já fez 5 linhas em branco que vão ser cortadas, não vão ser contadas, né? E eu acho que isso é estético. Então, assim, eu não colocaria, porque não tá, o objetivo dessa prova não é ver a estética de você escrever um projeto de lei na mão, né? Não faz sentido nenhum, não vai ser assim na prática, né? Então, eu não faria isso não, porque eu iria querer usar esse espaço para usar no projeto mesmo e na justificação, né? Acho que a gente tem que preocupar mais com isso, tá? Essas linhas não são contadas também. Se você der uma bobeira lá, dependendo do caso, você pode não conseguir fazer o mínimo porque essas não foram contadas, né? Como eu falei, espaço é só estético. Um cuidado aqui também é o seguinte, é recuo de texto no PL. Vamos supor que você vai fazer um projeto de lei lá, eu também acho que isso talvez não vá acontecer, não vai ser difícil ser assim. Mas ele fala que quer que você acrescente um parágrafo, acrescente um artigo, ou alguma coisa numa lei já existente, né? Quando a gente faz isso, o que geralmente faz? Aqui, artigo 2º, né? Aqui é um exemplo, tá? Acrescente seus seguintes artigos à lei tal. E aí você tem um recuo aqui, tá vendo? Que é para diferenciar que aqui você está acrescentando e aqui é o texto do PL, né? A titulação aqui, qual é o artigo do PL mesmo, né? Isso aqui é o seguinte, gente, se estivesse na prova de vocês, eu não faria um recuo tão grande. Eu traria esse texto um pouquinho mais para cá, tá? Para não ficar parecendo que você está abrindo mão de espaço aqui, e um espaço que você não está escrevendo para ganhar linhas, né? Então eu deixaria isso aqui mais próximo aqui mesmo, talvez até na mesma linha que seria do artigo aqui. Lembrando que esse texto que vai entrar numa lei que já existe, ele tem aspas, né, no começo e no final, tá? Se é uma alteração, você tem aspas no começo e no final, e no final você tem o parágrafo não, perdão, parêntese NR, né, se você estiver alterando alguma norma, um artigo já existente, né? Nesse caso até do exemplo que eu deixei para vocês, ele não está alterando nada, ele não está alterando um artigo existente, ele está acrescentando artigos, então aí não tem esse NR de nova redação, tá? Só um alerta para vocês. Então eu não faria um espaço tão grande que não, isso também é estético, né? E eu ficaria um pouco preocupado da banca encarar isso como uma enrolação, você não está escrevendo nada, né, nessa porção da esquerda aqui, tá ok? Quanto ao tamanho do PL, também não tem nenhum parâmetro, a banca não falou nada disso, a não ser que eles tragam isso na questão, né? Eu estou sugerindo entre 30 e 45 linhas, né? Seria uma página e meia, que isso sobraria um espaço razoável para você fazer a justificação, né? É claro que se o pedido for de algo muito específico, às vezes é uma coisa que você vai pôr ali um artigo apresentando o projeto, né? Um artigo com a alteração em um artigo de vigência, pode ser que aconteça isso, né? Aí se acontecer isso vai dar menos de 30 linhas, não tem problema nenhum. Isso não é obrigação não, só estou deixando uma sugestão do que eu acho que seria razoável para ter um espaço ainda suficiente para você fazer uma boa justificação, tá? A gente não sabe como é que vai ser o gabarito pode ser que exija alguns itens do projeto e alguns itens da justificação, tá? Então, eu colocaria isso aqui como meta, tá? Umas dicas aqui que eu tenho de projeto de lei. Mais uma vez, cuidado com as instruções, né? Pode ser que a banca fale assim, olha, faça um projeto de lei sobre o tema tal,
abordando tais e tais e tais assuntos, né? Aí você vai, se ela falar isso, você vai tentar abordar esses assuntos aí, talvez um artigo por assunto, né? Pelo menos, né? E variar argumentos de defesa do projeto na justificação, aquela mesma história, você não vai fazer uma justificação com um argumento só, né? Mesmo que você saiba muito ali, às vezes você vai escrever um texto enorme de um argumento só. O ideal é você tentar variar um pouco os argumentos ali, para você tentar acertar mais o gabarito, tá? Repetindo aqui, não copiar texto do chamado da questão na justificação, tá? Copiar uma frase inteira, não vai fazer isso, copiar isso da questão lá em cima não, que isso aí é problema, né? Você pode até se motivar por aquele texto, né? Aquele texto pode trazer umas ideias para te motivar, mas não vai fazer cópia não, tá? Aqui eu deixei um exemplo diferente, gente, assim, porque na prova fala minuta de proposição, né? Mais uma coisa, né? Assim, a gente acredita que eles vão pedir um projeto de lei, tá? E tudo que eu falei aí é sobre projeto de lei. Mas é possível que eles peçam um projeto de emenda, proposta de emenda à Constituição. Inclusive na Câmara, no curso da Câmara que eu fiz, era proposta de emenda à Constituição, sabe? Assim, não tem muita diferença não, mas vocês têm que conhecer as diferenças que existem, né? Aqui, ao invés de projeto de lei, é proposta de emenda à Constituição, número tal, de tal, né? Lembrando, é número e ano, né? Aqui na autoria, ao invés de ser do senhor ou da senhora, tracinho, é do senhor ou da senhora e outros, né? Que a PEC tem que ter um terço dos deputados, salvo engano, apoiando para ela poder entrar, né, em tramitação. Então, assim, vai ter esse e outros, tá? Ementa aqui é igual, tá? No caso aqui da nova redação ao artigo 222 da Constituição, aquela história que a gente conversou, né? Aqui ele está falando qual que é. Mas assim, aqui é um artigo já existente que ele está alterando e tal. Em tese, até faz um pouco de sentido, mas a gente não tem visto muito isso aqui na prática, não, tá? Mas, sei lá, ele pode falar, olha, você faz uma proposta de emenda à Constituição, o que foi no meu caso? Se eu não estiver enganado, ele pediu para alterar, eu não sei se, não tenho certeza, tá? Mas vamos supor, pediu para alterar o artigo 196 da Constituição Federal para tratar de tal assunto. Então pode ser que isso aconteça, né? Aí aqui é uma opção de emenda mesmo, dá nova redação ao artigo, né, 196 da Constituição, tal. Só um minutinho, perdão. Quem tem gato sabe como é que é. Mas aí é o seguinte, no meu caso lá, só até me perguntaram sobre isso. Lá eles falaram para inserir alguma coisa na Constituição, né? Aí como é que faz isso, né? Se eu não sei decorado, onde que eu vou inserir isso, né? Na época eu acho que eu inventei falei, olha, eu acrescento o parágrafo tal ao artigo 196, sabia que era o artigo da saúde, né? Mas e deu certo, né? Assim, uma coisa que vocês podem fazer também, se for o caso, é inserir um artigo novo, né? Então você sabe lá, 196 você sabe que é onde está a saúde, né? Aí você pode falar, olha, inserir o artigo 196-A, tá? Sim, daria tranquilamente. É uma forma, caso venha como proposta de emenda à Constituição. Acho pouco provável, mas pode acontecer. Aquele texto inicial também é um pouquinho diferente, né? Um pouquinho mais complexo, né? Ao invés do Congresso Nacional decreta, né? As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, talvez eu colocaria só nos termos da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional. Tá? Então tem essa introdução um pouquinho diferente. De resto, aqui muito parecida a estrutura, né? Você vê que nesse caso ele já foi direto para alteração, né? Eu te falei para vocês que no artigo 1º, pela Lei Complementar 95, deveria ter uma descrição do que está acontecendo, né? Mas na prática isso é feito muito assim, tá, gente? Mas aqui também cláusula de vigência, tá? Aí vocês vão falar assim, mas aqui está falando entre em vigor na data de sua publicação. É isso, né, gente? As regras existem, mas no caso de emenda constitucional, até que é um pouquinho diferente, porque é um assunto muito discutido, né? Ela é uma tramitação longa, que tem muita mídia. Então, se você fala assim, é para essa lei ser bem conhecida, né? Acaba que a emenda realmente ela tem mais publicidade. Então, muitas vezes ela pode até entrar na data de sua publicação, tá? Mas, em tese, pela Lei Complementar 95, isso aqui estaria errado, para vocês verem. Né? Mas tirei isso do manual da Câmara, tá? Só para vocês saberem. O resto aqui é igual, tá? Justificação, sua argumentação aqui, sala das sessões, como eu falei, deputado ou deputada, né? Porque aqui assina é o primeiro autor da PEC, né?
tracinho, tá? Aqui você não precisa pôr e outros não, porque aqui é uma assinatura só de um mesmo. Hoje nem tem isso, é assinatura digital, mas tudo bem. Bom, gente, aí eu já falei dos 3 tipos de questão. Depois, se vocês tiverem dúvida, nós vamos voltar. Eu vou começar a abordar agora outras coisas que eu acho interessantes aqui para fazer essa prova, tá? A gente não tem como saber o que vai ser cobrado, mas existem algumas estratégias que a gente pode tentar abordar para vários tipos de questão, né? Aí eu vou mostrar isso aqui. Acho que vale a pena vocês ficarem cientes, porque às vezes a gente dá um branco lá, não sabe o que argumentar, e pode ser que esses detalhes aqui ajudem, tá? Então vamos lá. São úteis para várias situações. Aqui, ó. Por exemplo, disparidades regionais, né? O Brasil tem mais de 5.000 municípios, alguns municípios têm menos de 1.000 habitantes, né? Serra da Saudade, se não me engano, é o município com o menor número de habitantes em Minas Gerais. É o 5º maior país do planeta, logística pouco desenvolvida, né? Desigualdade regional marcante. São detalhes importantes, tá? É para você fazer um argumento pela rejeição ou até pela aprovação. Se for um projeto que você está fazendo ali um parecer e é um projeto que vai aumentar o acesso de quem mora em lugares mais remotos, você vai usar essa argumentação favorável a esse projeto, né? Falar dessa desigualdade, das disparidades, né? Então, assim, um outro detalhe desses argumentos coringa é que às vezes vão ser usados tanto para aprovação quanto para rejeição, né? E também eles podem ser usados para fazer a justificação do projeto de lei. Claro que vão ser usados de forma a defender o seu projeto de lei, né? Mas quando eu estiver falando de argumentos aqui favoráveis e contrários, lembrar que esses favoráveis você também vai poder usar na justificação do projeto de lei, não é só na questão de parecer, não, tá? Outro detalhe aqui, números absolutos versus números relativos, né? Olha que interessante isso aqui, o exemplo que eu dou sempre é dos transplantes, né? O Brasil é o 2º no mundo em transplantes, em números absolutos. Mas quando você pega número relativo pela população, é o 25º do mundo. Então nós vamos trazer esse argumento aqui depois para vocês verem como que é interessante você usar isso aqui. Você vê que é o mesmo número de transplantes, né? Só que em número absoluto é uma situação e em número relativo é outra. E isso vale para muitas coisas do SUS, tá, gente? Outro detalhe aqui, desigualdade SUS e saúde privada, né? Tabela SUS e tabelas da saúde privada. Então projetos aí que mexam com questão de tabela SUS, que mexam com reajuste desses pagamentos, né? Que mexam ali com qualquer. Vamos supor que é um direito que a saúde privada já tem, né? Vamos supor que nos planos de saúde já tem acesso a um determinado tratamento. Você pode argumentar, gente, não é justo, o SUS também tem que dar acesso a esse tratamento, né? Ou por outro lado, surge um medicamento novo que o SUS ainda não tem, só que quem tem dinheiro para comprar ele particular já está usando o medicamento. Então é um argumento que você pode usar ali, né? Para ser favorável ou contrário a alguma medida, tá? Outro argumento, sim, importante, impacto no SUS, né? Você imaginar que aquilo ali vai ter qualquer questão de piora ou melhora no acesso aos serviços, né? É um exemplo de argumento que você pode usar. Tanto pode ser favorável ou contrário, tá? Outros aqui, ainda dentro desse tema de desigualdade no porte dos hospitais, tá? Cerca de metade dos hospitais brasileiros tem até 50 leitos. Vários são filantrópicos, né? Um grande percentual filantrópico. Então, se se vê um projeto de lei que está obrigando o hospital, eu vou dar um exemplo lá, o hospital tem que ter algum serviço X, né? Todo hospital do Brasil tem que ter UTI, exemplo, né? Um projeto de lei que fale isso, né? Esse aqui é um baita argumento pela rejeição, né? Rejeição. Como é que um hospital de 40 leitos, menos de 40 leitos, vai pôr uma UTI, né? Então, é importante ter essa noção de contexto do Brasil. Brasil é Brasil, né? Brasil é um continente, né? Então, assim, isso é importante, vai te ajudar a fazer argumentos que talvez você não tenha pensado originalmente na hora de fazer a questão, tá? Outra coisa, a relevância da saúde privada no SUS, né? Mais da metade dos serviços de serviço de média e alta complexidade são saúde privada, com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, tá? Então, você olha o impacto, né? Questões como, por exemplo, piso salarial. O governo se vira para pagar, mas assim, você pensar que a maior parte dos hospitais de média e alta são privados, se o governo não der algum benefício para esses hospitais, aí essa questão do piso salarial para eles vai ser bastante relevante, né? Vai ter impacto sim. Então, pensar sempre nessa questão também, porque às vezes a gente tem a ideia equivocada que o SUS é só público, né? Só instituições públicas, né? Isso é até forte na atenção primária, mas na atenção especializada a gente sabe que não é assim, né?
Outro argumento aqui, relevância em termos de mortalidade ou prevalência, né? Argumentos bons para introduzir um texto, né? Assim, você está falando de câncer, a segunda causa de morte no Brasil, né? Você está falando de doenças cardiovasculares, é a maior causa, né? Questão de prevalência, hipertensão, diabetes. É importante saber essas coisas. E é importante que isso aqui é argumento para você usar ali, seja para fazer uma introdução de um texto, ou para você argumentar favoravelmente a alguma mudança, né? Algum investimento nessa área, tá? Então, atenção para isso aqui. Outra coisa importantíssima de argumento coringa aqui, os princípios do SUS. A gente tem que ter eles decorados, porque é possível, gente, que no final de semana e no domingo vocês possam falar de princípio do SUS em todas as questões, entendeu? Porque são muito amplos, né? Então, uma questão que favorece ali tratamento, por exemplo, tratamentos mais complexos, você vai falar integralidade, né? Universalidade, uma questão que mexe com acesso das pessoas que moram em lugares mais remotos terem acesso a determinado tratamento, né? Favoreceria também a equidade, né? Então, assim, estudem esses princípios, vão relembrar eles, porque podem ser usados e é uma citação boa de você fazer aí nas questões, tá? Outros argumentos aqui, sim, um argumento bom para rejeição, se você quiser citar em um parágrafo ali, né? Não vai ser a rejeição inteira, eu vou falar sobre isso, mas um parágrafo você pode citar a questão do impacto orçamentário, né? Se é uma lei que está trazendo um aumento claro de despesas para a União, né? Você pode argumentar ali, olha, gente, mas vai vir de onde esse recurso, né? Qual que é a fonte desse recurso para a lei, né? Toda lei, todo projeto de lei, em tese, se o projeto for fazer alguma alteração que aumenta despesa, ele tem que apresentar de onde que vem esse dinheiro, vai tirar de onde da saúde, né? Ou está criando um novo imposto, né? Então, assim, o projeto tem que ter isso. Na prática, assim, muitas vezes não. Muitas vezes é aprovado sem isso, ninguém briga, ninguém vai para o STF, o STF ignora, não vota isso, porque, né, assim, em algumas situações isso acontece. Mas é um argumento, tá, gente, que a gente tem que ter. Uma dica que eu dou interessante aqui também é de você pensar em causa e efeito, assim, linhas de causa e efeito. Eu dei um exemplo aqui, já dei para meus alunos também esse exemplo. Vamos supor, uma tese lá, uma proposta de inclusão de determinado tratamento de alto custo na saúde suplementar. Aí você pode ir desenvolvendo um raciocínio. Olha, isso aqui vai aumentar o preço dos planos. Teve um aumento de custo das operadoras, né? Aumentou o preço de plano, vai ter gente saindo. Saída de beneficiários, que eles não vão conseguir pagar o plano, né? Essas pessoas que saem vão fazer o quê? Vão usar o SUS, né? Então isso vai acontecer o quê? Piora da sobrecarga do SUS. Então, assim, essa linha de causa e efeito você pode usar para depois chegar num argumento forte para você usar ali na justificação, né? Na justificação ou no voto, né? Então, muita atenção a esse tipo de raciocínio. Isso aqui pode te ajudar bastante, tá? Pode ajudar até o contrário, né? Esse mesmo argumento aqui você pode usar o contrário. Se você pode falar, olha, a partir que a pessoa vai ter esse tratamento de alto custo, olha como com o mesmo argumento, às vezes você pode pensar e apresentar de forma diferente. Se a pessoa vai ter acesso a esse tratamento de alto custo no plano de saúde dela, então é uma pessoa que não vai procurar o SUS para ter esse mesmo tratamento, entendeu? Se é um tratamento de alta complexidade que já tem no SUS, por exemplo, né? Então você vê que o mesmo argumento, da forma de escrever diferente, você pode usar tanto para defender quanto para rejeitar, né? Para criticar um projeto. Bom, agora passando para os temas que eu quero chamar a atenção, para se você não tiver lido sobre isso, vale a pena dar uma lidinha, fazer um pequeno resumo, porque são temas que assim, estão na mídia ou são temas que são fortes em questões que eu acho que vale a pena pelo menos conhecer uma noção geral do contexto, né? Que pode ser que apareça. A gente nunca sabe, né? Se a banca vai estar olhando para isso, né? Mas eu acho que vocês estão em cima da hora, claro, faltam poucos dias, mas se algum desses temas aqui vocês não tiverem noção nenhuma, eu acho que vale a pena dar uma lida mínima ali, só para você ter um mínimo de padrão para você conseguir responder alguma coisa da questão, tá? Então deixei aqui uns exemplos, o PNI, porque ele está fazendo 50 anos agora, né? Seria um tema fantástico de dissertação, né? Teste do pezinho ampliado, aprovado em 2021, salvo engano, é um tema também, está na mídia. Saúde suplementar tem algumas coisas, como cancelamento e reajuste de planos coletivos, né? Cobertura de procedimentos, a questão do rol exemplificativo, o rol taxativo, está muito na mídia, né?
Então pode ser uma coisa que vale a pena, pelo menos você dar uma lidazinha assim, conhecer, tá? Piso da enfermagem, questão de piso salarial, vou apresentar daqui a pouco um pouquinho sobre isso, tá? Vale a pena entender como que isso aconteceu e o que isso pode ter de impacto, tá? Mais médicos, revalida, também são temas fortes aí na mídia, né? Vou tratar um pouco deles aqui nos meus exemplos depois. Outros temas quentes aqui, mudança na lei de planejamento familiar, teve uma redução da idade para você fazer esterilização, teve a questão de não precisar mais da autorização do cônjuge, né? Então, quando mudança de lei assim, que chama a atenção da população, às vezes é caso para questão, tá? Não sei se para uma questão dissertativa, mas é só importante, pelo menos, ter uma noção do que aconteceu, né? Esse aqui nem se fala, né, gente? Tema muito forte, doação de órgãos, né? Questão do Faustão, sim, fila única, acredito que tem um potencial grande de ser cobrado, tá? E discussão muito em voga agora, que é a volta da doação presumida, que existiu no Brasil entre 97 e 2001, salvo engano, né? Também acho que tem um slide aqui em seguida que eu vou falar dele. Se não tiver, uma das questões trata desse assunto, tá? Então são assuntos que vale a pena a gente conhecer, tá? Telesaúde, né? Tá no 8080 lá. Quem não leu, deveria ler, tá? Medicina digital, só tem uma noçãozinha, isso aqui é uma coisa que pode ser cobrado, tá? Violência obstétrica também está na mídia. Acho que tem uma questão também na lista que eu vou mandar para vocês, tá? PEC do plasma, fortíssimo, eu vou tratar aqui daqui a pouco. Perícia médica à distância, que foi aprovada recentemente no INSS, tá? Vou falar também. Caracterização de doença como deficiência, também eu vou falar. São temas que estão na mídia ou estão no parlamento, tá, gente? Por isso que eu quis colocar aqui. Não tem nenhuma informação, a gente não tem acesso nenhuma. Até que se eu tivesse acesso ao pessoal que fez essa prova, vocês não teriam tido aquelas questões de saúde suplementar que foram horríveis, né? Então, assim, mas se tiver que chutar, eu estou chutando que esses temas são temas fortes, tá? Aqui são temas que, pela prevalência, eu acho que sempre tem chance de ser cobrado, né, gente? Assim, mais para quem não é médico também, mesmo para quem é médico, né, reforçar alguns textos. Geralmente o que se cobra nessas áreas é epidemiologia, né? Não cobra coisas, detalhes clínicos, assim. Então é importante conhecer a epidemiologia, a estatística desses temas, né? Porque é possível cair. No Senado caiu diabetes. Projeto de lei para a gente fazer parecer era sobre diabetes. Você tem que saber o que era diabetes tipo 1, tipo 2, a diferença epidemiológica delas, né? De prevalência, qual faixa etária que dava mais de um, mais de outro. Quem não leu isso ainda, vale a pena dar uma lidinha, tá? Vai ser uma fonte boa, que até eles cobraram, acho que de hipertensão arterial, eles cobraram no consenso brasileiro, né? As diretrizes. Então é uma fonte boa, você pegar as diretrizes de hipertensão e diabetes, mas não precisa ler tudo, você não vai precisar saber tratamento, gente. Se for cobrar tratamento, não adianta estudar agora, você não vai aprender tratamento de hipertensão e diabetes, nem eu sei. Então, assim, vocês vão pegar o início ali das diretrizes, no início eles vão falar introdução, vão falar epidemiologia. Então, ali você vai se focar para conhecer, tá? Uma coisa importante é complicações, às vezes é cobrado, tá? Complicações da hipertensão e da diabetes são coisas que às vezes é cobrado. Então tem que saber mais isso aqui, ó, epidemiologia das doenças, tá? Câncer está muito em voga, não vejo muita questão. Quem sabe, pode cair isso aqui. É bom conhecer a estatística do INCA, tá? Ver ela atualizada, salvo engano, eles estão prevendo aí 700 mil casos por ano novos de câncer nos próximos anos, né? Uma mortalidade de 200 ou 220 mil por ano, tá? Nos próximos anos. É importante conhecer pelo menos por alto. Você vai citar o número exato? Claro que não precisa. Você vai falar mais de 200 mil, né? Cerca de ou mais de 700 mil, né? Saber que a segunda causa de mortalidade, né? Em alguns estados é a primeira causa de mortalidade e no futuro a tendência é que câncer seja a primeira causa de mortalidade, tá? Dois cânceres que eu acho que é importante ter uma noçãozinha, né? Porque tem uma importância epidemiológica grande, câncer de mama, câncer de colo do útero, né? Saber qual a posição que eles estão lá, né? Câncer de mama, primeira posição absoluta entre as mulheres, né? E por que isso aqui pode ser questão? Porque você pode cobrar várias coisas, né? Imagina colo de útero, que interessante você poderia cobrar aqui, né? Como é que é o rastreamento, né, hoje? E HPV, né? Essa vacina de HPV, é uma vacina que previne câncer, né? E aí você pode cobrar tudo isso. Cobrar alguma estatística também. Então, assim, importante ter uma noção, tá? Não dá para adivinhar, mas se você não leu sobre isso, vale a pena dar uma olhadinha rápida, pelo menos, tá? Agora, gente, eu vou dar alguns exemplos aqui de alguma proposta e argumentos pela aprovação e pela rejeição, tá? Os meus alunos já viram muitos desses aqui,
mas eu vou reforçar. E eu acho que mais do que decorar isso aqui, eu acho que é importante vocês terem a noção de como raciocinar na hora lá de você decidir os seus argumentos, tá? Nem sempre é fácil você pensar pela aprovação e pela rejeição, não. Mas vocês têm que treinar. E o objetivo desses últimos slides aqui é isso, tá? Primeiro aqui a questão da PEC do plasma, está lá no Senado, grande discussão, já foi aprovado na CCJC, admissibilidade, né? Vai ser discutido em comissão especial, acho que não foi votado ainda em comissão especial. Argumentos pela aprovação, que o país não consegue processar todo o plasma coletado. Segundo o TCU, 600 mil litros perdidos entre 2017 e 2020. Hemobras não atende toda a demanda nacional. Argumentos aí pela aprovação, tá? Não é bom você inventar um argumento, né? Mas você pode falar coisas de forma meio genérica, se você não souber o dado exato, né? Milhares de litros são perdidos, né, por ano, porque o país não consegue processar o plasma coletado, né? E mesmo com toda essa perda aqui, não tem esse atendimento da demanda nacional, né? Pensar dessa forma para você desenvolver os seus argumentos, tá? Argumentos pela rejeição, Hemobras em crescimento, planta bilionária em expansão em Pernambuco, para ser inaugurado nos próximos anos, que essa medida seria uma regressão civilizatória, porque levaria uma doação por pessoas em situação de pobreza, né? Se for permitido diversos tipos de remuneração por doação, né? Isso aí está em discussão ainda, mas é um argumento que você pode usar, né? Sempre que isso acontece, quem tem maior vulnerabilidade acaba se motivando a doar, né? Não está correto, né? Isso aqui também é muito interessante, esse argumento, gente. O risco de apagão, por quê? Se você transforma o sangue numa commodity e o dólar está alto, lá fora está pagando muito, se não tiver regras muito específicas, o que vai acontecer? O sangue vai todo embora, né? O que acontece com o álcool, né? Muitas vezes falta álcool porque está sendo mais vantajoso você mandar para fora, né? Então, olha que tipo de argumento interessante aí que vocês podem ter em mente para usar, dependendo do caso, né? Outro aqui, doação presumida de órgãos. Alguns alunos meus aí vão conhecer. Aprovação, óbvio, né? Aumento da oferta de órgãos, redução da fila de espera, né? Olha a questão de você usar o mesmo dado de duas formas diferentes. Ó. O Brasil não está entre os 20 países maiores, com o maior número de transplantes quando corrigido pela população, né? Número relativo, né? Então isso é um argumento para se aprovar uma mudança, né? A Espanha, que é um dos líderes em transplantes, segue modelo semelhante de doação presumida, tá? Então olha que argumentos aqui pela aprovação. Rejeição, violação do direito de escolha do indivíduo, né? Porque haverá uma burocracia para registrar o desejo de não doar. Desconfiança com o sistema de saúde. Pessoa, será que eles vão me tratar da forma correta no UTI ou eles vão pensar que eu vou ser uma fonte de órgãos, né? Potencial para abusos, nem se fala, né? Pensando no Brasil. Impacto sobre populações marginalizadas ou com menor nível de escolarização, né? Por quê? Porque essas populações, primeiro, não vão ter acesso ao registro lá para falar, cara, não quero ser doador, né? Ou elas não vão nem entender o que é isso. Então acaba mais lembra argumento coringa aqui, gente, a desigualdade, populações marginalizadas, né? Nível de escolaridade baixo, são argumentos coringas para poder usar várias vezes, tá? Quando existiu lá em 97, quando foi aprovada essa doação presumida, para quem não sabe o que é doação presumida, se a pessoa não falar nada, ela será doador de órgãos, não importa o que a família queira, tá? Depois que você tiver em morte cerebral, né? Isso é a doação presumida. A pessoa teria que registrar na carteira de identidade que ela não é doadora, né? Então, registro oficial. Então, é isso que é doação presumida. Quando existiu no Brasil em 1997, as pessoas houve uma corrida para os cartórios para poder registrar você como não doador, entendeu? Então, assim, uma medida dessa, você não pode pensar antes de fazer um trabalho grande de educação da população, né? E, como eu falei, o mesmo argumento, o mesmo dado sendo usado de formas diferentes, né? O Brasil é o segundo país em número de transplantes do mundo. Você pode falar isso, olha, o Brasil, sem ter doação presumida de órgãos, é o segundo país em número de transplantes do mundo, né? E esse número de transplantes vem crescendo. Então, assim, não é interessante fazer uma mudança tão radical, pode até piorar a situação, né? Vamos lá, para quem pediu, ó, argumentação sobre piso salarial. Aprovação, gente, é defender, né? Assim, é bem óbvio, né? Equidade salarial, direito social previsto na Constituição, que é o direito na Constituição fala de piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho.
valorização profissional, melhora na qualidade de serviços, redução de disparidades regionais, né? Fixação de profissionais em regiões com tradição de baixos salários, né? Então, se você faz um piso salarial aí, você pode facilitar essa fixação, tá? Argumentos pela rejeição, impacto orçamentário nos governos, né? Você teria que indicar essa fonte de recurso, como é que esse piso salarial, lembrar que vai afetar os governos, né? Também, o governo também contrata, né? Na saúde, né? Muito, inclusive, estados e municípios, inclusive, né? Isso nós vamos falar aqui em seguida. Prejuízo na flexibilidade de contratação, né? Você vai ter um valor único ali, se for um valor que já é mais alto, você vai ter todo mundo o mesmo salário, né? Você não vai ter hierarquia nenhuma de salário naquele estabelecimento, né? Influência no mercado de trabalho, demissões, redução na contratação de recém-formados, porque se o piso salarial está lá, de repente você vai querer contratar um mais experiente, né? Porque se o salário é o mesmo, então poderia contratar um mais experiente. Lembrando, gente, que eu não estou defendendo e nem questionando assim, esses pontos, não. Eu estou só apresentando o que vocês poderiam usar. Tá? Necessidade de pactuação prévia entre os setores. Né? Assim, isso aqui vai influenciar tanto o governo quanto os setores da iniciativa privada também. Né? O mesmo argumento aqui que eu falei lá, disparidades regionais de salário, né? Aqui é falando em custo de vida diferente entre as regiões brasileiras. Né? Então, assim, em alguns lugares o custo de vida é menor, o salário é menor também. Né? Então, pensar nisso aí. E outro argumento aqui poderia ser usado em um parágrafo, como eu falei, né, inconstitucionalidade, porque se você aprova um piso salarial, estados e municípios vão ter que começar a pagar, né? E você tem um pacto federativo que te impede isso, tá? A Constituição expressamente impede que você crie despesas para estados e municípios com lei federal, tá? Tem um artigo até que foi uma emenda à Constituição relativamente recente. E além disso, você viola o princípio do pacto federativo, né? Porque estados e municípios não participaram dessa discussão, né? Vamos lá. Outra proposta, flexibilização de coberturas na saúde suplementar, dentro daquela questão lá de você facilitar o acesso a medicamentos novos, né, de forma geral. Aprovação, acesso à saúde, né, acesso imediato a novos tratamentos. Permite a ANS se concentrar em fiscalizar o setor, ao invés de ficar aprovando medicamento, ela pode usar a sua força de trabalho para fiscalizar o setor, né, um argumento pela aprovação. Redução da judicialização da saúde, porque se você está liberando esses medicamentos mais novos, é menos gente entrando na justiça, tá? Para pedir esses tratamentos, né? Um foco no paciente, né? Pensando na saúde suplementar, mas assim, com o paciente como principal ator, né? E aquela discussão que eu falei, né? Um argumento de desafogar o SUS, né? Porque você está fazendo tratamentos que o SUS dispõe, muitas vezes, e esse tratamento não será feito pelo poder público, né? Argumentos pela rejeição, falta de avaliação individual, né, aprovação de medicamentos de mesma qualidade, mas custo superior. Né, custo superior. Por exemplo, gente, assim, existem medicamentos que custam 10 vezes mais do que o outro e têm a mesma eficácia. Os dois têm registro no Brasil. Então, a ANS faz essa avaliação comparativa, a Conitec também faz essa avaliação comparativa. Né? Então, se você meio que libera isso, nada vai impedir do paciente usar o medicamento mais caro. Né? Impacto financeiro, né, levaria a aumento de mensalidades, levaria a reajustes, potencial quebra do equilíbrio econômico do setor, né, de saúde suplementar, tá? Risco de abuso por parte da indústria farmacêutica. Não se esqueçam que tem vários atores aqui atuando, né? Tem a operadora, tem os usuários, também tem indústria farmacêutica. Dependendo do medicamento que consiga ser aprovado ali para uso, a própria indústria vai fazer lobby aqui em cima disso, né? E, como eu falei aqui, mesmo argumento usado de formas diferentes. Ó, sobrecarga do SUS, se vai aumentar a mensalidade, vai sair gente. Essas pessoas que saírem dos planos de saúde, da saúde suplementar, vão para o SUS. Aqui muito parecido, gente, só que é um pouquinho diferente, que seria a incorporação de medicamentos por lei no SUS. Assim, acaba que tem até uma quantidade razoável de projetos nesse sentido, né? Não só medicamentos, como alguns tratamentos, alguns exames, algumas vacinas, né? A lei querendo obrigar o SUS a oferecer determinados tratamentos ou procedimentos. Né? Não, pela aprovação, você vai defender o acesso à saúde, acesso imediato, né? Redução da judicialização, como eu falei antes, foco no paciente, como eu falei, Constituição, né? Saúde, direito de todos, dever do Estado, né? Falar em reduzir desigualdade com a saúde privada, né? Porque esse é um tratamento que a pessoa que tem dinheiro já tem acesso, né? Por que a pessoa do SUS não vai poder ter acesso? Né? São argumentos pela aprovação, no caso, né?
Pela rejeição, você pode aqui um parágrafo citar a questão da inconstitucionalidade, né? Isso aqui, se não me engano, é a inconstitucionalidade da fosfoetanolamida, foi um projeto de lei aprovado, virou lei, né? E esse aqui é dos anorexigênicos, também que virou lei. O STF, nos dois casos, se manifestou, falando que assim, não é compatível com a Constituição você passar por cima da avaliação sanitária, né? Então, assim, você não pode mandar um tratamento, falar que ele vai ser utilizado no Brasil sem ter avaliação da vigilância sanitária, né? Então, é um argumento interessante. Aqui, mesma coisa que eu estou falando, né? Dispensa da avaliação rigorosa de riscos e benefícios, né? Que é o caso da Anvisa, né? Faltou aqui até falar da Conitec, que vai fazer essa avaliação comparativa, avaliação de preço, né? Daria para entrar aqui também com um argumento de rejeição, porque se você incorpora por lei, você está fugindo da Conitec, né? Questão de fonte de recursos, né? Assim, você está incorporando esse medicamento, você vai pagar como, né? Você vai tirar de qual setor da saúde? Porque você não está criando dinheiro, né? Se você está incluindo tratamentos aqui de alto custo, esse dinheiro vai ter que vir de algum lugar, do orçamento do SUS, né? Outra coisa aqui, outro argumento interessante é a priorização de grupos com maior poder político, né? Porque se você faz lei para tudo, aí quem tiver maior poder de pressionar lá o governo vai acabar tendo acesso antes das pessoas mais, né, que não tem tanto poder de brigar, né, no parlamento, né? Tá acabando, viu, gente? Um outro tema que é frequente hoje, que é uma proposta de caracterizar uma doença com deficiência. Vou dar um exemplo para vocês entenderem como funciona. Projeto de lei para falar que diabetes é deficiência. Quem tem diabetes tem direito aos mesmos direitos das pessoas com deficiência. Argumentos pela aprovação. Garantia de direitos para essas pessoas, né? Redução da burocracia, porque você já faz um reconhecimento por lei, já facilita. Prevenção de resultados divergentes entre avaliadores, né? Porque você pega ali, um avaliador vai dizer que aquela diabetes é deficiência, o outro vai falar que não, um município fala que é, o estado fala que não, né? Questão de justiça social com essas pessoas, né? Com suas dificuldades. Questão de dar prioridade de atendimento para elas, né? Que é uma doença crônica, potencial de ser grave, né? Argumentos interessantes aí pela aprovação. Mas vamos pensar na rejeição também, quais são os argumentos. Ó, violação dos preceitos da Convenção Internacional e da Lei 13146 de 2015, porque ambas falam que a deficiência não é só uma questão de saúde, né? Não é só uma questão clínica, uma questão corporal, uma questão estrutural. Tem a questão da avaliação tem que ser biopsicossocial, você tem que enfrentar, você tem que verificar a questão das barreiras que a pessoa está submetida, né? Que está impedindo ela de participar de forma igual com as outras pessoas, né? Então, se você só fala na lei lá, toda diabetes então vai ser deficiência, então você está violando isso aqui, né? Alguns casos de diabetes vão ser leves, né? E vão ter o direito. Então, tem que tomar cuidado com isso aqui. Outro argumento interessante é que prejuízo a pessoas com deficiências mais limitantes, né? A gente tem que pensar que alguns dos direitos da pessoa com deficiência, eles são concorrenciais, né? Por exemplo, vaga em empresas com mais de 100 funcionários, né? Vagas especiais para pessoa com deficiência. Se você coloca qualquer doença como deficiência, né? Você colocou lá diabetes como deficiência, né? Essas pessoas vão ter acesso a essas vagas. Concurso público é a mesma coisa. Então, imagina uma pessoa que é cega, como que ela vai conseguir um emprego mais, né? Uma pessoa que é surda, surdez total, né? Porque essa pessoa, nessa limitação maior que ela tem, ela vai ter dificuldade de se preparar para essas concorrências, né? Para esses concursos. Então, isso aqui tem que ser pensado, né? Mais um argumento, né? É a questão do impacto no orçamento público, porque alguns desses direitos da pessoa com deficiência são direitos que envolvem, por exemplo, isenção de impostos, né? Se você coloca um grupo grande da população, por exemplo, diabetes, né? Um percentual grande da população que tem diabetes, você dá todos os direitos, independentemente do grau da doença, né? Isso aqui tem impacto, né? No orçamento da União, Estados e municípios, tá? Porque todos os entes têm algum tipo de direito que envolva a questão orçamentária, tá? E aquela coisa que eu já citei, né? As pessoas assintomáticas, por exemplo, diabetes assintomática controlada usa um comprimido por dia, não tem nenhuma complicação, vai ter acesso aos mesmos direitos, tá? Então é um argumento pela rejeição. Outra aqui, perícia médica à distância. Recentemente foi aprovada uma lei que trata disso, tá?
Mas eu vou apresentar os argumentos, que eu acho que isso envolve a questão de telesaúde, pode ser que seja cobrado alguma coisa parecida, né? Pela aprovação, a discussão de redução de filas do INSS, otimização da gestão, né? Você pode pegar profissionais que estão sem ter perícia para fazer por falta de demanda e colocar isso para fazerem perícias de uma cidade lá que está cheia de demanda, né? Que vai ser a distância. Agilidade de marcação, horário alternativo, né? Faltou um S aqui, horários alternativos para a realização dessas consultas, né? Dessas perícias, tá? Evitar viagens desnecessárias, né? As pessoas moram longe de um lugar que tem a agência do INSS, né? Não precisarão viajar, né? Valorização do médico assistente, né? Do médico que dá o atestado, lá, que dá o laudo, né? Que em tese ele conhece melhor o paciente, né? Do que o próprio perito. Então, esses são argumentos, né? Rejeição, necessidade de aparato tecnológico. A pessoa está lá, longe, mas ele também, às vezes, não vai ter celular com internet, ou vai ter celular com a internet de qualidade ruim, um acesso irregular, né? Isso atrapalha, né? Vai prejudicar as pessoas mais vulneráveis, pessoas de baixa renda. Maior risco de fraudes, obviamente, né? A distância, você pode ter questão de atestados falsos, você não vai ter o exame físico ali para fazer essa comparação, tá? Um argumento também é que não necessariamente reduziria as filas, né? Apesar de ser distância, mas assim, até você conseguir fazer a perícia, os dois ligarem, a gente está vendo aqui a dificuldade que é, né? Começar até uma aula, você imagina uma perícia, né? Envolve vídeo, envolve áudio, muito bem, né? Em tese, poderia até durar mais tempo a perícia na virtual, né, na telesaúde, do que na presencial, que a pessoa entra, faz a perícia rapidinho e vai embora, né? Outra coisa é o risco de prejuízo ao próprio paciente, né? Às vezes o paciente não tem exames com alterações evidentes, mas às vezes no exame físico dele é rico em alterações, e como na telesaúde o exame físico vai estar prejudicado, então isso também pode até prejudicar a avaliação, pode prejudicar o próprio paciente que está querendo a perícia, né? Vamos lá, gente, está acabando, viu? Fiquem tranquilos. Outra proposta aqui, registro para brasileiros formados em medicina exterior, extremamente polêmico, questão da revalida, né? Aqui uma proposta seria, por exemplo, brasileiro formou em medicina no exterior, ele iria apresentar só currículo, né, o diploma, e já poder trabalhar no Brasil, né? Talvez, como faz no Mais Médicos, na questão do Mais Médicos, trabalhar só na atenção primária, né? Vamos trazer uns argumentos aqui. Não estou defendendo nada não, tá, gente? É só apresentar os dois lados da questão. A gente vai ter. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender, não só para a prova, como para quando vocês forem consultores, tá? Argumentos pela aprovação. Maior acesso à saúde, médicos em locais com dificuldade de manter profissional, né? Fazer justiça com esses brasileiros que fizeram um curso inteiro de medicina fora do país, né? Questão de diversidade de conhecimentos e técnicas que eles aprenderam lá, rotinas talvez um pouco diferentes, né? Isso é interessante, tá? Argumentos pela rejeição. A ausência da análise de qualidade do curso de medicina, né? Se vier só um diploma, a gente não tem ideia do qual foi o grau de qualidade desse curso, né? A questão da falta de isonomia, porque muitos países não vão aceitar médico brasileiro, né? Médico formado no Brasil para trabalhar no país lá. Então, assim, essa reciprocidade muitas vezes não vai existir, né? A questão da discussão de duas categorias de médico, né? Esse médico só pode trabalhar na iniciativa, só na atenção primária, né? E o outro pode trabalhar com tudo. Ou esse aqui não pode fazer cirurgia, né? Então, assim, também é um argumento contrário a isso aí. E a questão também da formação médica que não considerou a realidade brasileira. Dependendo de onde ele fez o curso, a realidade que ele tinha lá de epidemiológica seria muito diferente, né? Então, ele chegaria aqui não conhecendo talvez algumas das doenças mais comuns, tá? É isso, gente. Eu vou abrir aqui para a gente conversar agora. Só um minutinho. Joia. Quem quiser abrir o áudio aí, podemos conversar um pouquinho. Não sei se está todo mundo dormindo, né? Foi ótima, Marcelo. Obrigada. Eu que agradeço, gente. Alguém quer conversar alguma coisa? Estão muito calados. Estou achando que ninguém assistiu a aula, não. Estamos nos recuperando da objetiva. É bem por aí mesmo, viu?
bem por aí mesmo. Mas esse concurso ele é feito por guerreiros, sabe? Esse concurso não é brincadeira, não. São poucos que são tão cansativos e que exigem tanto dos candidatos, sabe? Eu tenho uma pequena dúvida. Diga aí, Felipe. Em relação à escrita, tanto no voto quanto na justificação da minuta, a gente pode escrever tanto na primeira pessoa do singular quanto na primeira pessoa do plural? Boa pergunta. É o seguinte, vou te falar o que é na prática. Na prática, a gente vê muita gente fazendo na primeira pessoa do plural. Votamos pela aprovação, né? O que acontece? Por que isso existe? Porque quando você faz o parecer, o relator faz o parecer, é o parecer do relator, certo? Esse parecer é votado na comissão. Se esse parecer for aprovado na comissão, ele depois vai se transformar num parecer da comissão, sabe? Mas assim, o mais correto, no meu ponto de vista, é a primeira pessoa do singular. Que enquanto esse parecer não foi votado, ele continua sendo parecer do relator, entendeu? Quando você vai na tramitação do projeto, lá você vai ver as duas coisas. Você vai ver assim, parecer do relator, parecer aprovado. Aí embaixo vai estar parecer adotado pela comissão. E aí nesse parecer adotado pela comissão, aí sim é um parecer que vai ser assinado por todos os membros da comissão que votaram favoravelmente, tá? Mas como você está fazendo uma minuta de parecer para o relator, eu colocaria voto para a prova, tá? Mas assim, que na prática você vai encontrar casos que está escrito votando, sim, mas voto não está errado, tá? Então, sim, é o voto do relator. Então eu colocaria eu voto, né, assim, pelo exposto, voto pela aprovação do projeto de lei tal, do ano tal, tá bom? Beleza. Mais alguém quer falar? Eliane? Sim, boa noite, pessoal. Eu queria perguntar, o que está me tirando o sono é o seguinte, caiu no do Senado sobre saúde mental, né? E eu estou preocupada que caia assim, alguma questão sobre uma política pública de um grupo específico. E é muito amplo, né? A gente estudar tudo. E aí eu queria saber se tu tem alguma dica, assim, para a gente poder, pelo menos, enrolar um pouco, né? Uhum. Se precisar. Sim. É isso. Essa sua dúvida é pertinente. Realmente, eles gostam de cobrar, às vezes, essas políticas nacionais, né? Assim, vocês estão me ouvindo, gente? Acho que travou a minha tela aqui. Tá tudo ok? Sim, voltou. Tá. Então, é pertinente a dúvida. No meu concurso, caiu sobre atenção básica, Política Nacional de Atenção Básica. No concurso do Senado, caiu a Política Nacional de Atenção Psicossocial, né? E realmente, gente, as políticas são gigantescas, né? Mas apesar de serem gigantescas, muitas coisas delas são assim especificidades do dia a dia, do que um município vai ter que ter para poder receber aquele recurso, sabe? Na prática, o que é mais cobrado em questão mesmo são os princípios daquela política. Então, princípios e diretrizes geralmente estão lá no início da política. Eu tentaria fazer um resuminho disso aí, sabe? Se é uma política que ela é estruturada, que ela estrutura uma rede de atenção, aí é bom você saber a rede de atenção, tá? Foi isso que foi provado, foi cobrado no Senado. Você tem que saber falar lá dos CAPs, quais tipos de CAPs que tem, casas de acolhimento, etc, sabe? Algumas políticas nacionais têm isso mesmo. Não é fácil não, tá, gente? E se for, não vai ser fácil para ninguém. Então, mas é importante. Eu iria fazer aí um resuminho dessas políticas mais relevantes, focando nessa questão de estrutura, questão de princípios e diretrizes, tá? Então, assim, vamos supor a questão do atendimento de urgências. Tem lá, acho que caiu na prova de vocês, se não me engano, né? Uma questão disso, que era de falar quais são as estruturas, né? Então, esses detalhes, no caso UPA e tal, são importantes mesmo, sabe? De saber.
eventualmente pode cair, especialmente numa dissertativa, né? Numa dissertação. Então, eu sei que não é fácil não, mas eu daria uma olhada nesses principais. Quem sabe até a atenção primária. Pode ser que caia de novo a atenção primária. Não duvido nada, pela importância que ela tem, né? Então, mas é pertinente mesmo, viu? Então, de repente, olhar lá nas portarias de consolidação e fazer um roteirinho, assim, É o que eu faria. com os componentes, os pontos de atenção. Exatamente, Tá assim, bom. vocês vão ver, gente, pode até ser assustador, você olha lá, tem 40 páginas, mas quando você vai ver, o que se cobra em concurso mesmo são essas coisas básicas, entendeu? De estrutura mesmo e diretrizes, princípios, porque não tem muito como você cobrar uma outra coisa. Se você for cobrar outras coisas ali, ninguém vai acertar, né? Não tem a mínima condição, né? De você pegar aqui aqueles detalhes ali, a competência do município e tal. Gente, é muito complicado isso. Vai ser muito difícil de ser cobrado, né? Se for cobrado questão de competências, você tenta seguir a regra geral, né? A União vai mais para as questões gerais, o município vai tratar mais das questões locais ali, aí tenta fazer, porque realmente isso aí pegaria geral, tá? Vanessa? Oi, eu ia te perguntar um outro tema que talvez possa vir, e como que você acha que viria o Previne Brasil, viria, sei lá, numa discussão, pois é. Como é que vem? Como é que pode vir? Eu acho assim, teria que estudar. O negócio é que está tão em discussão, né? Mudou o governo e o governo atual tem suas restrições e questionou muito essa questão do Previne Brasil, né? Mas se não mudou ainda, eu seguiria a mesma ideia da política nacional, entendeu? Estudar as coisas básicas ali ainda está em vigência. Então, assim, é um daqueles temas, né, gente? Assim, eu entrei em 2014, então eu já peguei o quarto governo diferente, né? E então isso é super complicado, porque assim, esse Previne Brasil mesmo tem coisas que eu defendo, tem coisas que eu acho que são interessantes, que faltavam antes, né? Mas outras coisas já eu não concordo. Mas só que está lá. Então o que está valendo, eu acho que a gente tem que estudar, né? Fazer o quê? É o que pode ser cobrado, né? Vou dar um exemplo para mas vocês. Eu acho assim, será que ele pode cair como, por exemplo, mesmo já estando em vigência, ele pode vir como voto do relator, sabe? Sim. Alguma modificação, ele pode tentar fazer o tema, como é que ele pode vir? Ele pode vir numa dissertação, ele pode vir um voto? Pode vir, inclusive, um projeto de lei, vamos supor, pode vir um projeto de lei tratando de temáticas que estão no Previne Brasil. Porque o Previne Brasil é uma portaria, é infralegal, certo? Uhum. Mas, por exemplo, saúde bucal é infralegal e aí virou lei. Isso os deputados às vezes gostam de fazer, sem mudar muita coisa, só para virar lei. Uhum. Chama atenção para eles, não mudou às vezes nada. Mas, assim, pode vir um projeto de lei trazendo o Previne Brasil para a lei, de alguma forma, e aí você for fazer o voto. E aí você vai defender e você vai criticar, né? Vai ter o voto de aprovação e rejeição. É isso que eu estou pensando, porque tem argumentos contra e a favor, né? O Previne. Então, exatamente. Como daria isso, tá? Mas quando você for estudar a política ali, usando essas técnicas que eu coloquei, dá para você pensar, né? Assim, claro, sempre vai ter argumento contra e a favor. Assim, eu vou dar um exemplo da prática para vocês entenderem. Assim, eu não defendo governo nenhum, tá? Só para ficar bem claro isso. Isso eu aprendi na Câmara dos Deputados, a me desligar disso e não sofrer com isso. Mas, enfim, por exemplo, o Médicos pelo Brasil, que foi criado no governo, foi criado pelo Mandetta, né, ministro Mandetta, tinha muita coisa boa, muita coisa que eu concordava. Um dos organizadores, inclusive, foi um colega meu e um cara excelente, excelente profissional, excelente cientista. E só que assim, tipo, vamos discutir argumento de onde vai colocar o médico, né? Qual que é o critério para a vulnerabilidade do município? Isso é um argumento, assim, vai ter muita discussão sobre isso, né? Alguns vão defender um, outros vão defender outros, né? E aí mudou o governo, agora mudou tudo de novo. Já acabaram com médicos pelo Brasil, voltaram com mais médicos, né? Acabaram não, né? Quem já estava ficou. Mas assim, isso faz parte.
Você tem como argumentar de um lado ou do outro e nenhum dos dois está absurdamente errado, né? Sim, muitas vezes isso vai acontecer, né? Mais alguém, Laís? Deixa eu ver aqui se alguém fez. Eu nem estou olhando o chat, gente, me perdoe. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Assim, a questão, Laís perguntou aqui se a gente coloca o nome de comissão da saúde. Foi lá no começo. Bom, como eu acredito que vai ser só o voto que vai ser pedido, então você põe o voto do relator, tá? Porque comissão da saúde é um título que aparece lá no começo do parecer, antes do relatório. Então, se ele vai falar que dispensa o relatório, eu não colocaria título comissão da saúde, não colocaria projeto de lei tal, não colocaria ementa, porque senão ficaria esquisito. Ficaria comissão de saúde, projeto de lei tal, ementa, aí pularia o relatório e iria para o voto, né? Então, não colocaria, a não ser que a instrução dê a entender isso, sabe? Se a instrução falar dispense o relatório, eu já começaria do voto como eu coloquei, tá bom? Sobre os slides eu posso enviar sim, vou enviar para vocês, tá? Mais alguma dúvida aí, pessoal? Estou à disposição. Tudo ok, então? Qualquer coisa também, vocês entram em contato comigo aí, Telegram, Zap, tá? Nós vamos falando, tá ok? Não sei se a gravação deu certo. Se der, eu falo, mas eu acho que todo mundo conseguiu entrar, ainda bem, tá? E eu estou devendo para vocês o PowerPoint dessa aula e vou mandar também as questões que eu já tenho. Tudo que eu conseguir de questão até sábado eu vou mandando para vocês, tá? Lembrando que eu vou mandar questões com gabaritos extensos, tá? Gabaritos esquematizados e extensos. Não é para assustar, eu já falo isso para meus alunos. É para você aproveitar aquele treinamento para reforçar conceitos, tá? Então, assim, é claro que na prova ninguém vai cobrar um gabarito com 11, 12, 13 itens, tá? Então não se assustem com isso não, mas é para reforçar mesmo, tá bom, gente? Obrigado pela paciência aí, no começo aí, nessa parte tecnológica, eu até entendo, mas não de apresentação. E eu não consegui estar no meu computador melhor, mas tudo bem, acho que deu para vocês assistirem, eu já estou satisfeito, tá? Qualquer dúvida, estou aí à disposição, tá bom? E muita calma, foco. Se vocês estão aqui, é porque vocês estão competitivos. A segunda etapa equilibra demais, tá? Então, parabéns para quem está na luta ainda e tudo de bom aí.